porque o governo federal estuda a cobrança de mensalidade de alunos das classes A e B das universidades públicas. A medida faz parte de uma iniciativa para eliminar o déficit nas contas públicas. A mudança no perfil dos alunos das universidades ao longo dos anos, no entanto, pode limitar os ganhos com eventuais cobranças, já que uma grande parcela desse número é de pessoas menos favorecidas. Como é que você vê essa proposta? Cobrar do aluno em universidade pública ou Acácio Miranda? É necessário que nós façamos uma separação aqui. Cobrar exclusivamente daqueles alunos que tenham condições. Destes, eu acho perfeitamente justa a cobrança. E digo por quê. Primeiro, as universidades públicas hoje, elas absorvem alunos das classes mais altas. Elas têm um vestibular, uma concorrência difícil e, obviamente, só aqueles, pelo menos na sua maioria, aqueles que têm condições de se dedicar mais a isso, acabam sendo aprovados. E estes alunos teriam condições de custear um ensino de qualidade de forma a ajudar aqueles que não têm condições. Então, para alunos da classe A, da classe B e todos aqueles que tenham condições, eu acho justo, desde que, com este pagamento, subsidiem o estudo daqueles que não têm condições. Eu fico imaginando, Pepe, se essa proposta fosse do governo anterior, se isso não seria uma afronta à ciência e à pesquisa. Você acha que isso aí não vai contra a ideia de um governo que preza pela educação, de incentivo à pesquisa? Porque você dá ensino gratuito, ensino superior gratuito a todas as pessoas, é também uma maneira de você receber nessa universidade os melhores alunos. Porque se o cara tem condições de pagar, ele vai pagar na Universidade Federal ou ele vai pagar na Universidade Particular? Ele vai para a Universidade Federal ou ele vai para a FGV, para outros centros particulares também de bom nível? Você acha que a gente não perderia material humano qualificado para investir em pesquisa depois da graduação, de repente entrar numa bolsa de estudos, numa linha de pesquisa científica? E aí, Felipe Monteiro, não faz mal para a nossa ciência, para a educação superior? Ô Koba, eu confesso para você que essa é típica proposta que não vai mudar em nada a educação superior, não vai mudar em nada a educação pública no Brasil. Se você pegar, por exemplo, quem pode pagar a faculdade pública e fazer com que eles paguem, não vai aumentar assim, consideravelmente a questão da arrecadação do Estado. Então eu vejo como uma política ruim. No meu modo de ver, política boa é você fazer com que as pessoas que não tenham condição de pagar o ensino superior tenham condições de igualdade com as pessoas que podem pagar. Seja pontuando mais em relação ao Enem, seja tendo cotas para faculdades, para escolas públicas de novos ingressantes. Essa política eu acho muito melhor do que uma política de cobrar mensalidade das pessoas que tenham condição de pagar a universidade. E digo mais ainda, né? Há uma situação que eu acho que é importante, é quando você democratiza o acesso, você faz com que quem é rico, né, e quem está numa classe social melhor, né, mais avantajada, possa conviver com quem é pobre. E essa miscelânea faz com que o ensino superior seja válido também do aspecto humanista, né? Aquela pessoa, por exemplo, que sempre estudou em escola privada a vida toda, né? Sempre teve amigos ricos, milionários, quando ele vai para o ensino superior, ele começa também a conviver com aquelas pessoas que não têm a mesma situação de vida do que ele. E isso engrandece também essas pessoas no ensino superior. Então eu sinto que o governo federal deveria focar muito mais na democratização do acesso do que cobrar mensalidade de quem pode pagar, porque não vai aumentar a arrecadação consideravelmente e vai fazer com que você não coloque essas pessoas na universidade. E tem um ponto importante que as pessoas confundem, Koba, só para terminar, Sim. que eu acho que é um ponto que você levantou aqui. Tem gente que fala que é errado o poder público investir em ensino superior e deveria investir no ensino básico e fundamental, porque eles esquecem que a universidade não é só ensino. A universidade também é extensão e também é pesquisa. Se você quer, por exemplo, ter pesquisa de ponta no Brasil, você tem que investir em ensino superior. Então não dá para a gente também esquecer desse fato. Por exemplo, num caso concreto, né, engenharia nuclear no Brasil nunca foi o forte. Graças a um modelo de investimento
em usinas nucleares no Brasil, que gerou o curso de engenharia nuclear há pouco tempo, tem nem 10 anos, salvo melhor juízo, a abertura do ensino de engenharia nuclear no Brasil. Engenharia nuclear é importante? Claro que é importante. Claro que é importante. Você faz uma massa pensar além da questão da matéria. Então, quando você fala em investimento no ensino superior, a gente tem que focar e lembrar que não é só ensino, não é só a universidade em si, também é questão da pesquisa e questão da extensão. Mas você sabe uma coisa? A gente está aqui discutindo ensino superior, pesquisa, extensão, universidades públicas, acesso a essas universidades, pesquisa, enfim, ciência. E qual é o plano de fundo disso tudo? É melhorar a educação? Melhorar a situação do nosso nível de ciência no Brasil? Não. O plano de fundo é aumentar a arrecadação, Diogo da Luz. Porque isso daí vem da equipe econômica, não vem no Ministério da Educação. Isso aí vem do plano econômico de alcançar o déficit. Não é política pública de educação. Não é política pública de educação. É um jeito que está se dando. Não vai chegar no déficit com isso aí, né, o Cobar? Eu também acho que não, mas independente disso é a motivação desse projeto. Não vai dar nem bilhão isso aí. Mas tem uma diferença aí. Realmente, pensando em arrecadação, esse governo pensa demais em arrecadar mais e mais. Agora, as melhores formas de arrecadação são através dos serviços. As taxas cobradas pelos serviços prestados. Então, nesse caso, está muito certo em querer cobrar. E olha, a direita sempre defendeu isso, os liberais sempre defenderam isso. Nunca se defendeu que pessoas que possam pagar os seus estudos ficassem dependendo do dinheiro do Estado para estudar. Não teria o menor sentido isso. Então, que se cobre das pessoas que possam pagar para que sobre mais dinheiro para as outras pessoas. E o ideal mesmo seria que esse dinheiro ficasse na universidade e não fosse para Brasília e que fosse formando um caixa. E essa é uma forma boa de fazer cotas. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. Se oferece bolsa para outros. Quem pode pagar a metade, paga a metade. E assim a coisa funcionará muito melhor. Qualquer forma de cobrança por serviço voluntário é muito melhor do que o imposto, que é obrigatório. Mas aí a gente não começa a criar níveis de alunos? Numa classe ali com 30 pessoas, tem 10 que paga integral, tem 10 que paga metade, tem 10 que não paga. E aí você começa a ter níveis de alunos na universidade pública? O mundo inteiro tem isso, é só a gente copiar o mundo. É assim. Você é a favor disso, Raquel? Eu sou completamente contra, porque eu percebo que não está sendo fomentado a educação de base, a educação realmente que o Estado social ele deve proporcionar, que é saúde, educação e segurança. Na realidade, já parte do pressuposto que automaticamente aqueles que já estudaram em escolas muito boas, com preparo muito bom, já terão acesso às universidades públicas. E ali, mais uma vantagem do Estado que deveria ser social, arrecadar em cima daquilo que já está de uma forma completamente injusta e desequilibrada, que é a educação no nosso país. Eu não vejo países de primeiro mundo, quando a gente fala, por exemplo, o Japão, quando a gente fala, por exemplo, países como a Suécia, essa gana, né, por cobranças de serviços públicos. Estados Unidos pode até haver, aliás, lá nos Estados Unidos, até a saúde, tudo é cobrado, mas é uma outra estrutura de um Estado. O nosso Estado se propôs a ser um Estado social, aquele que deveria proporcionar os direitos sociais na sua excelência. E a sua avaliação, Wilson Pedroso? Eu acho que é pano de fundo para tirar atenção do problema do ensino público no país. Porque, na verdade, essa história por que alguém que tem condições entra na escola, entra na universidade pública? Pela qualidade da universidade, E aí, em vez de você prestar atenção ou fazer investimento na escola básica, na escola de ensino integral nos estados, melhorando a capacidade das crianças que não têm condições de estar numa escola particular, vem querer taxar as pessoas para trazer mais dinheiro. Não é. Tem que melhorar a educação desse país para as pessoas, para a gente viver num país onde onde não seja necessário as cotas, porque a gente fica falando dessa questão de pagar
por ter condições de estar na universidade pública, mas tem as cotas também. O que são as cotas? É isso também. Muitos não têm condições de concorrer com quem estuda em escolas particulares e criam as cotas. Agora, além das cotas, tem que financiar. Para você ter condições financeiras, você tem que financiar o seu estudo. Tem que melhorar o ensino público para as pessoas poderem concorrer de igual, para a gente ter inteligência nas universidades. É isso, seja ela de alguém que estudou na escola pública ou estudou na escola privada, e até a escola pública chegar num nível onde as pessoas não precisem mais colocar os filhos nas escolas particulares, possa colocar na escola pública, porque ele vai ter condições de vencer na vida e entrar em universidades federais, universidades como a USP. Essa história de ter que bancar é pano de fundo, é tirar a atenção da má qualidade do ensino público do país. Você é a favor de cotas, ou o senhor? Eu não sou a favor de cotas. Eu não sou a favor Nenhuma cota? Não, eu sou a favor que melhore as condições do ensino público para que as pessoas possam concorrer de igual para igual, Enquanto tiver cota, vai ficar para os governos, eles vão ficar muito confortáveis. Não preciso melhorar o ensino público porque eu resolvi o problema com cotas. Isso, resolvi o problema com cotas. É verdade. Resolve o problema com cotas. Em vez de colocar as pessoas em condições iguais no ensino público e no ensino privado, ficam criando cotas. Aí não precisa investir. Isso demora 30 anos. Não demora 30 Vamos lá, anos. quero te ouvir, Felipe. Mas eu tô te falando que eu quero viver num país onde não existam as cotas. Eu também quero. Por quê? Se não tem cotas, cota porque é importante. o ensino público de qualidade deu condições de igualitárias do cara da Mas aí você está falando, privado. só um minuto, antes do PP falar, você está falando basicamente de cota social, é isso? Para pessoa que não tem dinheiro. Isso. Você não está englobando cota racial, por exemplo? Não. Só cota social. Social. E você, ô Felipe Monteiro? Não, eu discordo sim. Claro que eu quero que o ensino privado, o ensino público no Brasil seja equivalente, não é? Mas isso demora anos, demora política pública de anos, de décadas. E a situação atual, não dá pra gente não levar em consideração que os negros, por exemplo, têm um histórico de desigualdade carregando por milênios, né? Que tem que ter algum tipo de igualdade, né? Para poder concorrer e poder ascender ao mercado de trabalho e ascender na universidade. E as cotas no Brasil de cor, né? É bom lembrar, é um caso de sucesso no Brasil. Então, assim, não dá para você menosprezar, né, o benefício da cota racial no Brasil, que se confunde. Por que é um caso de sucesso? Tem vários estudos que não, mas por que é um caso de então? Mas... Mais negros viraram juízes, mais negros viraram advogados, mais negros viraram médicos. Mas isso não é por conta das cotas? Claro que sim. Não é por conta de cotas? Óbvio que foi. Essas pessoas não conseguiam ascender no ensino público superior. Graças a cotas que elas conseguiram ascender. E graças a cotas que elas se tornaram... Elas entraram nas universidades públicas. Sim. Mas isso não significa que tiveram sucesso. Claro que teve isso sucesso. Não significa Claro que tiveram sucesso. Você está chutando números. Não, você está chutando números. Eu nem falei de número aqui, Wilson. Não, você falou que existem estudos. Eu nem falei de número aqui. Eu existem até posso estudos, pegar, algo muito até posso pegar, superficial. Até posso pegar números aqui e falar para você, mas nem falei de números aqui para você falar que eu estou chutando número. Pelo contrário. Você está muito preocupado em me rebater e não está conseguindo me ouvir. Não estou preocupado de rebater, então você não está falando... Assim, as cotas no Brasil é um caso de sucesso, sim, né? Mais negros viraram médicos, mais negros viraram advogados, mais negros viraram médicos porque tiveram acesso ao ensino público e superior, e com isso conseguiu ganhar mais dinheiro, conseguiu receber salário, seja pública. E com isso conseguiu receber salário mais alto e conseguiu ascender socialmente também. No governo Fernando Henrique nós tivemos uma grande expansão de universidades. As pessoas podem falar assim, mas as universidades não eram de tanta qualidade. Não, senhor. Entrou na universidade, te garanto que mesmo com uma universidade com menor qualidade, saiu muito melhor do que quando entrou. E ali sim... A população teve acesso realmente a universidades e saíram formados como advogados, como médicos. Negro, pobre, rico. Na época do Fernando, pobre, rico. Antes das cotas raciais,
ensino superior era coisa de rico. Era coisa de rico, desculpa, era coisa de rico. Eu estudei escola particular mediana. Me fala uma coisa, Ilcinho, quantos negros tinha na tua sala? Quantos negros tinha na tua sala de faculdade? Menos que brancos, mas tinha negros. Não tinha nada, na minha sala não tinha um negro. Na minha sala não tinha um negro. Em direito. Na PUC São Paulo. Na minha sala não teve um negro. Não teve um negro na minha sala. Eu estudei no Uniban. A PUC é pra gente rica. Depois, assim, não tem como negar que depois das cotas, né, houve a democratização de acesso à universidade pelas pessoas de cor, né, que são as pessoas mais marginalizadas, são as pessoas mais discriminadas na sociedade. E no Brasil, negro e pobre se confundem. Ó, só um dado aqui, a informação de 2020 da Universidade de São Paulo, que depois da política de cotas, quadriplicou o número de estudantes negros na Universidade de São Paulo, especificamente. A gente tem aqui um dado interessante também. É verdade, é que você falou, falou em resultados. Que é o número, tá aí o número aí, ó. As pessoas, quadruplicou. As pessoas saíram advogados, saíram médicos porque pela expansão das universidades, não foi por questão das cotas, eu tô te falando. Sim, meu Deus do céu, cara. Ele virou anti-science, virou anti-vax. Sem entrar no mérito, eu vou querer ouvir o Acácio também, mas como é que não tem mais médicos sendo formados, negros sendo formados médicos, se quadriplicou o número de negros? Mas eu sei. Como é que não tem mais advogados sendo formados negros? Mas o que eu quero falar é que não é por causa só das cotas. Vamos poupar o Ilcinho, deixa vamos poupar o Ilcinho. Expansão. Um de cada. Expansão do FIES, expansão das universidades particulares. Não é só por conta das cotas. Ficam trazendo as cotas como tivesse sido a solução para os negros terem conseguido virar médicos, virar advogados. Não foi. Foi por conta da expansão das universidades particulares. Só uma questão. O dado que eu trouxe que quadruplicou é da USP, Universidade de São Paulo, onde não há FIES, onde não há ProUni, já é uma universidade pública. Então, assim, é uma universidade pública. Agora, o Acácio, eu quero saber a sua opinião sobre as cotas raciais, efetividade ou não, porque a gente viu recentemente o ranking das universidades no mundo. Mais uma vez, a USP é a única agora brasileira entre as 100 melhores do mundo. E isso revela, claro que conjugado com outros números, que depois da política de cotas não caiu o nível da universidade, o que era um problema para algumas pessoas que eram críticas à política de cotas quando ela foi instalada. Ou seja, mesmo quadruplicando o número de negros, mesmo tendo esse acesso e essa política de cotas, a USP continua sendo a melhor brasileira, uma das 100 melhores do mundo, e não diminuiu o seu nível de qualidade. Você acha que isso comprova que política de cotas tem se mostrado uma boa política pública? Koba, primeiro a gente precisa separar o cenário real do cenário ideal. Se nós tivéssemos um cenário social sem todas essas diferenças que existem no Brasil, as cotas não seriam necessárias, mas infelizmente nós temos uma curva social bastante grande e as cotas são o remédio imediato para nós repararmos todas essas diferenças. Então, eu não sou favorável às cotas num cenário ideal, mas no cenário que nós temos, as cotas são uma necessidade e um instrumento que condiz com as nossas características. E eu acho que você bem disse, as cotas não fizeram com que a USP, por exemplo, tivesse o nível do seu ensino reduzido, mas é importante que nós façamos justiças. Independentemente do que acontece com os dados da USP, diversos cursos criaram disciplinas para equiparar os alunos que ingressam na USP através do vestibular e através de outros caminhos. E é importante nós frisarmos também que nessa discussão PP e Ilcinho, no fundo os dois têm um pouco de razão, porque o Ilcinho também cita o FIES. A par das cotas, o FIES, que também é um instrumento social e foi criado pelo Paulo Renato no governo do FHC, também trouxe uma parcela da população que não tinha acesso à educação privada, diga-se de passagem, mas custeada pelo poder público, cofinanciada pelo poder público. Então são várias as ações, além das cotas, que têm servido para nós equipararmos essa curva social. E repercutindo aqui, inicialmente, essa ideia, uma
possibilidade de cobrança de mensalidade para alunos de universidades públicas, uma ideia do governo federal, claro que não foi levada adiante ainda, mas que tem, claro, por finalidade alcançar o tal do déficit zero. A gente discutia aqui inicialmente se isso é bom, é ruim, faz bem ou faz mal para a educação, para o ensino superior, para a pesquisa, para a extensão, enfim, depois a gente acabou caindo numa discussão a respeito das cotas sociais e cotas raciais, assunto em que divergiam inicialmente Wilson Pedroso e Felipe Monteiro, depois o Acácio Miranda, com a sua classe, vai lá, coloca a bola no chão e dá uma arrumadinha na casa, mas nós gostamos mesmo aqui é da treta. Por isso eu quero saber a opinião do Diogo da Luz. Você é a favor ou é contra as cotas raciais nas universidades? Eu sou contra todas as cotas, porque as cotas, elas são uma forma de desviar a atenção das pessoas para o real problema. O problema é que o nosso ensino é muito fraco, é muito deficiente desde a base. O que a gente tem que percorrer, tem que perseguir, é sempre a igualdade de oportunidades. Dar igualdade para todos os brasileiros é impossível, mas perseguir igualdade de oportunidades para os nossos jovens é fundamental. É o objetivo dos países que tem mais chance de dar certo. Enquanto a gente fica discutindo que as cotas estão resolvendo, a gente esquece dessa questão. A gente sabe muito bem que o nosso ensino público na base está muito ruim, deixa muito a desejar. Quem conhece uma criança de 10 anos em qualquer lugar do Brasil, que estudou na escola pública, ainda mais elas que pegaram tempo de pandemia, veja que elas não sabem fazer quase nenhuma conta de matemática. Algumas conseguiram aprender e escrever português razoavelmente bem para a sua idade, mas poucas aprenderam matemática na altura. E eu participei nessa semana de uma reunião de pais em escola e escutei de professores dizendo: mas eu faço o meu trabalho. Isso tem que mudar, gente. O professor não tem que fazer o trabalho dele, ponto final. Tipo de entrega a matéria. Alguns acompanham, outros não. A função do professor, que tem que ficar bem claro, tem que ser trazer todos os alunos para o melhor entendimento possível. E sempre alguns têm mais dificuldade e precisam ter o reforço. Muitos estados estão adotando a escola de tempo integral, mas não estão tendo esse cuidado de puxar as crianças para dar a elas a mesma igualdade de oportunidades. Feito isso, as cotas ficariam totalmente dispensáveis. E aí, a sua opinião, Raquel? Eu sou completamente contra as cotas também, da mesma forma, no sentido que as cotas, elas existem para maquiar situações de diferenças sociais, de acesso a uma educação de qualidade. Por exemplo, entrando por cotas, obviamente, aquele aluno não terá a mesma qualidade de ensino que aquele outro entrou através do vestibular, através de uma forma democrática de entrar nas universidades. Aliás, não é tão democrática, né? Porque quem consegue acesso às melhores universidades são aqueles que já tiveram um respaldo e um estudo diferenciado. Mas ali, daí eu acho que eu entendo o que o Wilsinho falou, ali, após entrar, é uma espécie de perpetuar as diferenças sociais. Obviamente, ali, não numa competição, mas numa avaliação de notas, avaliação de desempenho escolar, claro que não será correlato àquele que também já teve uma base muito sólida. E quando a gente fala em serviço público, da mesma forma, aqueles que ingressaram por cotas, eles vão estar no serviço público, mas vão estar resignados a receberem comando. O acesso ao comando, claro que fica muito mais dificultoso. Então, antes de pensarmos em cotas para uma solução imediata de problemas e diferenças sociais, tínhamos que focar de forma intermitente a solução de um estudo de qualidade, de um ensino de qualidade para todos. Você sabe que a gente vai seguir com outro assunto, mas antes eu queria registrar aqui que eu pensava mais ou menos assim também. Era contra a questão da ideia das cotas, enfim, todo mundo tem que ter o mesmo tipo de acesso às universidades, mas estudando um pouco mais a fundo, conversando com pessoas que trabalham com isso, inclusive, eu entendi a necessidade das cotas, principalmente das cotas raciais. Eu acho que é uma política afirmativa necessária. Vai chegar um dia, tomara que não seja mais uma política necessária, mas a desigualdade social entre os negros e os brancos é fruto, inclusive, de um problema histórico de como a gente deixou a nossa situação de escravidão no Brasil, de cultura. Uma dívida histórica. Mas além ainda dessa história de dívida histórica, Pepe, eu acho que o que mais justifica a cota racial
é justamente um plano de mudança da sociedade. O maior beneficiário de uma cota racial não é nem aquele aluno que entra na universidade pela cota. Eu acredito que seja a geração de negros, principalmente, que depois vão passar a enxergar uma pessoa em um lugar de destaque, vão começar a enxergar um negro em um cargo de decisão, em um cargo de poder, por exemplo. Mas tem um ponto interessante. Porque as crianças negras da geração passada não viam políticos negros, por exemplo, como uma possibilidade de vida. As crianças negras não viam negros em lugares de destaque e aí, naturalmente ou inconscientemente, seja lá de que maneira, não viam a possibilidade de alcançar esse resultado também. Só para falar em cotas raciais, obviamente a nossa origem, que é uma origem asiática, japonesa, também passaram por diversas dificuldades, e eu não vou falar só das minhas origens, que vieram através de navio, vieram ser imigrantes em lavouras, mas uma cultura de que o estudo, muitas vezes sem dinheiro, acesso a até uma alimentação, mas o estudo é algo intransigente para a cultura asiática e japonesa. E ali, as dificuldades através do estudo, e sem cotas, eu estou falando de 60, 70 anos atrás, o acesso à educação era sem cotas. E qual é o nível de asiáticos e japoneses que ingressaram em universidades públicas sem cotas e tiveram ascensão profissional? Então, quando a gente fala isso, a gente tem que estudar um pouquinho mais a fundo essas diferenças, porque os japoneses também tiveram uma grande diferença, claro que de uma forma muito recente, quando tratados como imigrantes também aqui no Brasil. Mas a gente tem uma diferença. Uma diferença que eu falo aqui, que se você quiser saber mais, você acompanha hoje à noite, às 9 da noite, uma reprise do Linha de Frente especial sobre a imigração japonesa que a gente gravou. Sabe uma grande diferença? Quando os japoneses vieram para o Brasil, eles não vieram como escravos. Eles vieram a partir de uma necessidade, primeiro do Brasil, de que se precisava de mão de obra estrangeira, e segundo, também de uma necessidade do Japão de emigração, de mandar os seus japoneses para outros lugares do mundo. E eles vinham com um apoio, inclusive, do governo japonês para que isso acontecesse. Em algum momento durante a Segunda Guerra, isso ficou ali escanteado por conta das relações diplomáticas que se romperam em razão do Japão ser inimigo e tal. Mas eles tinham, inclusive, como cultura, isso é muito interessante, que eu não sabia, como cultura o quê? Depois de perder a guerra, de estar aqui discriminado, que o japonês era muito discriminado nesses anos aí, 40, 50 e tal. Eles tinham uma política do que o filho mais velho vai para a universidade, vai para os grandes centros, é por isso que eles saíram do interior e vieram para as capitais, enquanto a família, o pai, a mãe e os outros irmãos trabalham para sustentar um. Este um vai, se forma e progride na vida e depois ajuda os outros. Ou seja, a raiz é muito diferente do cara que veio dentro de um navio negreiro, chegou aqui e era açoitado, chicoteado como escravo, e do dia para a noite você não é mais escravo. Claro que não. Esteja aí na rua. Não tem apoio do governo, não tem cultura familiar, não tem nenhum tipo de ensinamento. Não, claro que não dá para comparar, mas que a situação era praticamente análoga ao trabalho escravo, isso era. Eu tenho um livro muito interessante, Corações Sujos, que mostra a origem da imigração e o quanto as adversidades também vieram de forma muito violenta. E talvez por essa mentalidade de estudo e trabalho, fez com que algumas barreiras sociais fossem rompidas. Mas eu não estou desmerecendo nem minimizando a gravidade da violência social sofrida pelos escravos. Claro. Fecha, Pepe. Não, tem um ponto que eu acho importante destacar, Koba, é que quando as pessoas falam em cota, elas acham que é um direito da minoria, né? Vamos colocar o negro na universidade, porque assim reduz a desigualdade social. Porque a gente sabe que negro no Brasil é a parte da população mais pobre. Mas eu vejo a cota como direito da maioria, né? Por que direito da maioria? Porque faz bem você conviver com pessoas, minorias na sociedade. Eu, por exemplo, gostaria que a minha filha, né, que não tem um negro na turma dela de escola, convivesse desde cedo com pessoas negras. Por que isso? Porque isso vai fazer com que ela seja mais tolerante, vai fazer com que ela conheça a realidade de uma pessoa diferente da realidade dela. Isso faz com que ela seja uma pessoa melhor. Então, a cota, no meu modo de ver, tem que ser colocada como um direito da maioria, né, em saber tolerar quem é diferente. E mais do que tolerar quem é diferente, conviver harmonicamente com quem é diferente e mude completamente a estrutura de poder da nossa sociedade, que infelizmente existe sim o racismo estrutural.